Fala galera, esse aqui é mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdice. Eu sou o Márcio Augusto e hoje a gente vai falar desse cara aqui, ó. O maior herói de todos os tempos, Superman, Origem Secreta. Roda a vinheta. Beleza? Olha só, essa revista aqui, cara, que antes saiu nas mensais lá do Super-Homem, do Superman, depois saiu aqui pela Panini encadernada, capa dura, Origem Secreta, Superman Origem Secreta, escrito pelo Geoff Johns e desenhado pelo Gary Frank. Só que aqui os dois se juntam e escrevem e desenham sobre um dos maiores heróis, aliás, o maior herói de todos os tempos, cara. A origem do Super-Homem em detalhes, tá bom? E eles fizeram arcos bem legais. O primeiro deles é esse aqui, O Menino de Aço, que mostra, pô, vale dizer que essa minissérie, essa série aqui, esse encadernado, ele fala da origem, desde ele criança, né? Não fala dele vindo de Krypton, fala dele como incluído, como inclusão, a inclusão dele no planeta Terra. Então, a vida dele começa na Terra, a história começa com ele na Terra, já sendo criado por Jonathan e Martha Kent. A sua inclusão na escola, como ele ficou, como ele agia. Então aqui começa com um jogo, ele está jogando futebol americano lá no Kansas, aquela coisa de criança, ele tinha 12 anos de idade, e ele está jogando junto com seu amigo Peter Royce. A Lana Lang está assistindo seu amor platônico, né, da infância, e entrou pela adolescência e não foi para a fase adulta, que a gente sabe que chegou a Lois Lane. Bom, então aqui ele está jogando e ele se choca com o corpo do Peter Royce, e o Peter Royce, infelizmente, quebra o braço e ele se sente culpado por isso. Ele olha para o Jonathan, que é o pai dele de criação, e o pai dele diz para ele, padrasto, né, o pai de criação, olha para ele e diz: filho, não faz isso, evita bater nas pessoas, evita tocar nas pessoas, evita ter esporte de contato, porque você é indestrutível, seu corpo é muito forte, e as pessoas podem se machucar ou encostar em você. Então imagina para uma criança de 12 anos como é isso, cara. Sem falar o fato de que alguns poderes já estão, além da invulnerabilidade, da super força, ele já está com visão de calor chegando, ele já está com visão de raio-x, super audição, tudo ali. Imagina isso tudo num garoto de 12 anos que é frequentemente reprimido por seu pai para que não use isso para o mal nem para machucar as pessoas. Então aqui no primeiro arco, Menino de Aço, a gente vê ele passar por isso, o jovem Clark Kent passar por isso. Tem uns momentos engraçados, tem uns momentos dramáticos. Bom, e um dos momentos engraçados é esse, no qual Lana Lang beija ele, né, que ela é apaixonada por ele, então ela dá um beijo nele e a visão de calor dele é acionada, cara. E aí ele meio que queima uma parede da escola aqui, quase machuca a Lana, então ele fica preocupado com isso. Ele tenta explicar isso pro pai, mas ele tem vergonha de contar o que é que ele sentiu para que acionasse a visão de calor. A gente sabe o que foi que ele sentiu, né? O pai dele também fala a questão dele tomar cuidado, tal. A super audição dele já faz com que ele escute os outros falando: ah, porque ele vive afastado, porque ele não faz nenhum esporte de contato, porque quando as pessoas encostam nele, ele salta para trás como se tivesse medo de machucar as pessoas. Acho que ele é estranho, tal. E ele escuta tudo isso e magoa, né? Magoa bastante, mas ele teve que crescer, ele é super, ele teve que crescer, teve que aguentar para se tornar o herói que veio se tornar depois. Então imagina como foi crescer assim, um menino de 12 anos, cheio de poderes, e diante de tantas perguntas que ele fez para o pai e para a mãe, que ele fazia com relação a essas capacidades que ele tinha, que nenhum outro tinha. Então os pais se viram na obrigação de contar então que ele não era da Terra. Então eles mostram o foguete para ele, e ele vê o foguete, e quando ele toca no foguete é acionado algum mecanismo que faz aparecer uma espécie de holograma, onde aparece o pai dele, Jor-El, e sua mãe, Lara, e eles então dizem: Kal-El,
é muito bom falar com você. Eu sou seu pai, Jor-El, e essa é sua mãe, Lara. Aí ele vai dar um murro na nave e grita, não, tal. E nisso a visão dele de calor é meio que acionada sem querer e bate na nave e reflete em algumas partes de vidro da nave. Ele corre lá do celeiro onde está a nave escondida, o pai dele vai atrás, ele corre pela plantação de trigo, que é uma característica dessas fazendas do Kansas, e Jonathan consegue chegar nele e perguntar o que foi, filho. Aí ele diz, eu não quero isso, pai, eu não quero ser diferente, eu quero ser teu pai. Quer ser teu filho, não? Eu quero ser teu filho, eu quero ser o Clark Kent, eu quero ser teu filho, eu quero ser normal. E aí o Jonathan diz a ele, você sempre vai ser nosso filho, não importa de onde você tenha vindo, não importa o que você consiga fazer. O importante, Clark, é o que você vai fazer com isso no futuro, pois a forma como você age com seus poderes agora vai determinar o homem que você vai ser no futuro. Cara, isso aí é educação. Nesse momento, ele ganha forças para continuar em frente, para continuar tentando fingir, tentando não machucar as pessoas, fingindo que não tem nada. Ele passa a usar então óculos. Acho interessante esse momento aí, porque Jonathan, o pai dele, tentando ajudá-lo nisso aí na questão da visão de calor, sabendo também o que foi que houve que acionou a visão de calor dele, né? Mas não conversaram sobre isso, aquela coisa meio, né, da vergonha ainda. Então, o que é que ele faz? O Jonathan, ele pega pedaços de vidro da nave, como ele percebeu que a visão de calor de Clark não... Ele meio que resvalou, bateu nos vidros da nave e não atravessou, não furou. Então ele pegou pedaços de vidros arredondados da nave, colocou uma armação em volta e criou óculos. E botou para ele. Então não só a questão do óculos foi explicada aí, não era só para esconder a identidade. Porque a gente sabe que o óculos não esconde a identidade de ninguém. Até hoje as pessoas se perguntam nisso, né? Bom, mas o óculos ele tem uma serventia. Os vidros dos óculos eram feitos de pedaços de vidro da nave. Então quando ele acionava a visão de calor, sem querer, não machucava ninguém, batia no vidro e voltava para ele, né? Meio que recarregando ele de volta, uma vez que a visão de calor é uma visão solar. Isso aí resolve o problema da visão de calor. Inclusive tem um momento em que a Lana beija ele, a visão é acionada e mostra mesmo, batendo no vidro e voltando. Mais à frente, em uma feira, uma espécie de quermesse, pois a cidade era interior, como eu estou te falando, era o estado do Kansas. Ele está lá numa quermesse lá da cidade de Smallville e acontece uma espécie de furacão devido a uma joia, um pedaço de kryptonita que Lex Luthor, pasmem, Lex Luthor vive em Smallville, vive muito mal com os pais, né, mas ele já é bem inteligente, o arqui-inimigo do Superman, e ele encontra a pedra de kryptonita e ele tenta fazer uma espécie de feira científica com ela, mas ninguém meio que dá valor para isso. Ele sempre se considera abaixo de todos, ele tem um complexo de inferioridade muito grande, apesar de se achar o homem mais inteligente, mas ele tem um complexo de inferioridade muito grande. Então, quando ele coloca essa pedra para fora que ele mostra, a pedra meio que reage com a natureza na hora, envenena Clark por alguns instantes, o jovem Clark sente uma fraqueza e meio que desmaia e cria uma espécie de vórtice, uma tempestade, apesar que no Kansas, né, no estado do Kansas, esse tipo de tempestade é normal. Cria um furacão e pela primeira vez, quando Clark vê Lana Lang sendo puxada pelo tornado, ele pela primeira vez salta para buscá-la e pela primeira vez ele voa. Ele meio que voa e consegue pegar ela e traz para a Terra. Com essa ação fecha-se o arco Menino de Aço. Bem legal. Claro, ninguém viu essa ação dele, ele estava todo mundo correndo na hora, não viram. Aí encerra-se essa história e a mãe dele consegue acessar a partir da Martha Kent consegue acessar a nave enquanto ele está vivendo tudo isso. Martha Kent vai mexer na nave como uma mulher curiosa que é inteligente, educadora do maior herói de todos os tempos. Ela foi lá mexer na nave e teve acesso a alguns hologramas e viu a vida como era em Krypton e viu as roupas. E aí ela teve a ideia de criar uma roupa para ele usar. E ele bota a roupa a princípio de eu nunca vou usar isso. É interessante que ele diz, olhem bem porque eu nunca mais vou usar isso. E no entanto é a roupa que ele usa até hoje, né? No segundo arco a Legião de Super-Heróis. É quando ele já está agindo como Superboy durante algum tempo, mas não o Superboy que todo mundo vê. Ele é uma espécie de borrão azul e vermelho que resolve as coisas no Kansas e alguns estados vizinhos. E ele ainda é novo, ele está com entre 14 e 15 anos. E ele conhece a Legião de Super-Heróis, que é um grupo de heróis adolescentes que estão vindo do século 30 para conhecer o herói que inspirou eles lá no futuro. Então eles conhecem o jovem Clark, contam a história deles, eles dizem que foram inspirados nele, mas eles não contam nada do futuro. Inclusive eles levam
o Clark para o futuro, mostra como é o futuro lá, tudinho, bem interessante. Enquanto isso, enquanto ele está lá vivendo suas aventuras, testando seus poderes, ganhando, desenvolvendo mais poderes, Lex Luthor em Smallville cria um plano para que Lionel Luthor, seu pai, morra de uma espécie de acidente entre aspas, e ele então ganha seu primeiro milhão, porque ele tinha uma apólice, o pai dele tinha uma apólice de seguro milionária, ele meio que mexeu ali, fez um plano para que o pai dele morresse, e ele então ganhou seu primeiro milhão e foi embora. Esse é o segundo arco, Legião de Super-Heróis. No terceiro arco, o Gentil Repórter, a gente já vê um Clark Kent já adulto, ainda não usou seus poderes abertamente, então ele chega em Metrópolis, ele chega meio que como um caipira mesmo, uma vez que ele veio do Kansas, né, cara? Então ele chega em Metrópolis meio que olhando para cima, olhando o tamanho dos prédios, e apesar de todos os seus poderes, apesar de ter vivido muito tempo, ido para o futuro, mas Metrópolis ainda era uma utopia para ele. Ele chegou em Metrópolis olhando para cima, prestando atenção no tamanho dos prédios, na velocidade com que as pessoas passavam por ele, aquela coisa de cidade grande mesmo. Então, uma cena bem legal que depois eu vou lá no final eu vou lembrar dela, é que ele olhando para trás, ele esbarra numa senhora, olhando para cima, ele esbarra numa senhora. E a senhora, ei, tá maluco? Olha por onde anda, não sei o que. Aí ele pega, ajuda ela, ele como garoto bonzinho do interior, se abaixa, ajuda ela a pegar as bolsas, tal, que foram derrubadas. E aí ela diz, me dá isso aqui. Toma dele, você não é daqui não. Ele faz, não sou. Eu cheguei hoje. E quando ele vai tentar falar, ele fala, eu vi logo. Porque a gente nota logo quando vocês não são daqui, vocês ficam olhando para cima. Ninguém anda aqui olhando para cima não, garoto, preste atenção, tal. Aí vai embora. Na verdade ele está vindo para Metrópolis porque ele conseguiu um emprego no Planeta Diário como repórter, né? O Clark Kent que a gente está vendo aqui já é um repórter formado, já fez faculdade. Então, ele chega no Planeta Diário, só que é um Planeta Diário que está à beira da falência. Por quê? Porque passaram-se alguns anos, Lex Luthor, com o seu primeiro milhão, foi para Metrópolis e através dos seus inventos e através também de falcatruas e muita corrupção, ele conseguiu praticamente quadriplicar a sua fortuna, comprar boa parte dos prédios de Metrópolis. Então ele tem uma rede de trabalhos escusos, só que ele ainda é visto como um grande homem, um grande herói para a cidade, que faz muitas benfeitorias. Porém, muita coisa do que ele faz de errado é acobertado por outros jornais, menos pelo Diário de Pernambuco. Menos pelo Planeta Diário. E por conta disso, o Planeta Diário era o alvo de tudo que Lex Luthor pudesse enviar de pior. Então ele criou uma situação de o Planeta Diário estava à beira da falência, Perry White estava aperreado, não conseguia mais vender os jornais, as pessoas estavam meio que numa fase de boicotar o Planeta Diário. Então, tinham poucos jornalistas, boa parte estava saindo, indo para outros, e a única jornalista de alguma expressão ainda era Lois Lane, que tinha um afinco em derrubar Lex Luthor, né, em mostrar os erros dele. Então chega o gentil repórter Clark Kent, tentando fazer a diferença também, tentando trabalhar como repórter, achando que tinha sido especial porque tinha sido contratado pelo Planeta Diário. Porém, era um Planeta Diário que não podia contratar grandes repórteres, então contratou ele, um repórter do interior. Então ele chegou lá, meio que com aquela carinha de, cara, quem assistiu, vou abrir aqui um parênteses para falar, quem assistiu o Superman, lá no final da década de 70, começo dos anos 80, de Christopher Reeve, lá do Richard Donner, né? Com o Christopher Reeve sendo o ator, você vai ver que o Gary Frank ele teve um cuidado aqui, todo um esmero, para lembrar o Christopher Reeve. Então eu considero isso uma grande homenagem a esse grande herói, e a esse grande herói artista, a esse grande ator. Eu não estou nem falando do Super-Homem, eu estou falando da pessoa, do ator Christopher Reeve aqui. Então ele faz o desenho parecido. Ele mistura o estilo dele, ele misturou aqui o estilo dele com a tentativa de caracterizar o Christopher Reeve. Então a chegada dele é bem parecida com a do filme. Quem não assistiu, vai lá, procura, assiste, deve ter no YouTube, deve ter aí para comprar, é muito bom. Então ele chega num Planeta Diário à beira da falência e eles começam a fazer planos, entrevistas, tal, eles começam a trabalhar. Então o Perry White vê que ele tem grande potencial e faz com que ele crie uma parceria com a Lois Lane. A Lois Lane ainda é meio assim com ele, porque ele aparenta ser uma boa pessoa. Então isso não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa comum em Metrópolis. Metrópolis é uma cidade meio onde todo mundo só liga para si, ninguém quer saber dos problemas dos outros, todo mundo quer só resolver os seus, ficar rico, se for às custas dos outros, bem, se for pisando em alguém, não tem problema.
o Super-Homem chega numa metrópolis assim, para trabalhar num diário, num planeta diário, dessa forma também, quase a falência e agindo dessa maneira também. O Lex Luthor, que está lá em Metrópolis, ele alimenta esse sentimento nas pessoas. Para você ter uma ideia, uma vez no dia o Lex Luthor abre as portas da empresa da LexCorp e enche de pessoas no portão e ele chama uma pessoa para resolver a vida daquela pessoa. E fica cheio de gente lá querendo que Lex Luthor resolva. Então ele se sente um deus, por isso ele meio que ele fica extasiado com isso, com várias pessoas pedindo ajuda. Ele se sente o homem número 1 de Metrópolis e ele quer ser o homem número 1 do mundo, né? Nisso aí, Lois Lane está em busca de tentar provar os serviços, os trabalhos escusos dele, as várias falcatruas em quais eles estão envolvidos. Então, a Lois Lane consegue entrar em um dos seus eventos, usa o Clark Kent para entrar. O Clark Kent acha que vai entrar porque tem a credencial de imprensa, porém, credencial do Planeta Diário significa nenhum lugar que você entra onde tiver LexCorp. Então, quando ele tenta entrar, ele não consegue, ele é colocado para fora. Enquanto estão colocando ele para fora, ela consegue entrar. E quando ela vai falar com ele, é justamente no momento em que ele está apresentando para o pai dela, não é, o General Lane, a nova liga metálica chamada Metalo, que é uma liga metálica energizada por uma pedra que ele não diz que é, um artefato radioativo que ele não diz, que a gente sabe que é kryptonita. Então, quando esse artefato entra com metal, esse metal cria uma liga potencializada, ultra forte, chamada Metalo. Então ele cria uma armadura com isso, que vai ser usada com propósitos militares, né? E o General Lane é um militar praticamente sem escrúpulos, tudo pelo exército americano. Difere completamente da filha Lois Lane, né? Então, quando ela consegue chegar nesse evento, ela entra em atrito com o Lex Luthor, briga com o pai, e nisso aí ela sai, meio que pisa em falso e cai, pois eles estão em cima de um prédio, próximo de um heliporto. Então ela cai, a liga metálica tomba, bate no helicóptero, resvala nela, ela cai. Quando ela cai, né, no momento que Clark Kent está saindo embaixo, então ele olha para cima, vê algumas pessoas olhando, falando, então ele vê ela caindo. Então aquele é o momento dele se tornar Super-Homem, vestir a roupa pela primeira vez para o público ver. Então ele se torna um Super-Homem naquele momento, voa, consegue pegar ela no ar e pousa. Então a partir daquele momento está apresentado o Super-Homem não só a Metrópole, mas ao mundo. E isso tem um impacto incrível, cara, tem um impacto incrível. As pessoas começam a falar no outro dia, ele voa, será que ele voa? Aquilo foi mentira, foi ilusão coletiva, tal. E aí gera todo um esquema de notícias, tirando o foco de Lex Luthor, tirando o foco da grande liga metálica, Metalo dele. Então ele já sente aí o impacto de ter outro homem que chama a atenção, um Super-Homem, né? E nisso aí ele faz, algumas das mochilas a jato que eu projetei foram roubadas, porque o Homem Voando só se usar um dos meus projetos, ele é bem, né? E ele acha que aquilo ali não, se aconteceu porque eu deixei, alguém roubou uma mochila a jato, um cinto de gravidade que eu projetei, na verdade não era. O Planeta Diário começa a investigar sobre isso através de Lois Lane. O Super-Homem começa a dar entrevista apenas para Lois Lane, claro, já rola um clima ali, ele começa a dar entrevista apenas para ela. Nós temos o Jimmy Olsen, que está em começo de carreira lá, o ruivo, querendo ser fotógrafo, então ele está a ponto de ir embora de Metrópolis, pois ele acha que não vai ter uma vaga como fotógrafo, pois o Planeta Diário está fechando. Então o Super-Homem diz, então tira uma foto minha. E aí o Jimmy Olsen tira uma foto dele, então também desbanca a carreira do Jimmy Olsen. Ele só dá entrevista para o Planeta Diário, só aparece se o Planeta Diário fotografar. Então com isso o Planeta Diário, as vendas vão subindo, e aí o Planeta Diário passa a ter sucesso. Isso também incomoda Luthor, né? Paralelamente, a gente vê o relacionamento entre o General Lane e a sua filha, Lois Lane. O General Lane quer que Lois Lane case com Corbin, que é um sargento e uma espécie de assistente dele. O John Corbin, que mais tarde viria a se tornar o Metalo, o próprio Metalo, o vilão com coração de kryptonita, que é mortífero para o Super-Homem. Bom, enquanto isso não acontece, ele trata-se de um sargento, linha dura. Ele acha que casando com Lois Lane vai deixar essa coisa de o bem, de mostrar o bem, de fazer boas reportagens, de provar que fulano está errado, Beltrano, Cicrano. Ele acha que o que Lois Lane precisa de um casamento. O pai dela aceita isso. Ele acha também, tem algum momento em que ele manda flores para ela, ela meio que rechaça, não aceita as flores, ele pega no braço dela, é um pouco violento. Então ela rechaça ele não aceita, ela não quer nada com ele não aceita. Então ele tenta atacar o Super-Homem usando a armadura, Metalo, porém no processo a armadura não funciona, a armadura meio que explode, ele vai junto
Ele praticamente morre, o coração dele pipoca, pois não consegue segurar a armadura. E nisso aí, Luthor, para não ter um processo nas costas por ter um militar morto dentro de uma armadura a qual ele projetou, o que é que ele faz? Ele pega o pedaço de kryptonita e coloca no lugar do coração, ou para energizar o coração, a bateria que ficaria no lugar do coração, ele coloca uma pedra de kryptonita para energizar. Com isso ele cria o Metallo, como eu disse, o vilão com o coração de kryptonita mortífero para o Super-Homem. Então ele mal sai da mesa de cirurgia e já encara o Super-Homem de frente, cara. Já começam a brigar os dois. Ele encara o Metallo, consegue vencê-lo numa boa. Ele joga uma espécie de metal e derrete, que reveste o coração, uma espécie de chumbo, reveste o coração dele, a pedra de kryptonita, e faz com que ele não seja mais afetado por ela, e ele ganha do Metallo. Mas também vale falar em outro vilão que está na história, chamado Parasita, que trata-se do assessor de... Geoff Johns foi incrível, ele conseguiu amarrar toda a história. O Parasita, que é uma espécie que é um vilão que consegue sugar os poderes, sugar a energia das pessoas, e quando é no caso do Super-Homem, quando ele suga, as pessoas morrem. No caso do Super-Homem, ele deixa o Superman fraco, né? Então, o Parasita, ele é o assessor, ele é um assessor de elevador, um assessorista, né, de elevador. E toda vez que o Clark entra, é engraçado que ele é do Planeta Diário. Toda vez que o Clark Kent entra no Planeta Diário, ele faz: como é que tá, fulano? E ele diz assim: não tá muito bem não, Sr. Kent, eu hoje não almocei e tal. E aí Clark Kent tira da mochila: ah, cara, isso aqui é meu sanduíche, eu só tenho isso para almoçar, se você quiser. Ele: obrigado. Tá, ele começa a comer. Só que ele tinha almoçado, cara, ele tinha tomado café da manhã, só que ele era um maior representante de Metrópole, das pessoas que viviam em Metrópole naquela época, pessoas que se aproveitavam da bondade dos outros. Independente de estar precisando, eles queriam mais. Ele é um dos escolhidos por Lex Luthor para melhorar a vida, porém, em um desses experimentos a qual ele é exposto, ele se torna o Parasita, que é essa criatura que absorve a energia vital das pessoas. Também está aqui, muito interessante nessa história, tá bom? Cara, vale mais uma vez falar do desenho do Gary Frank, muito legal. Eu aconselho, compra essa revista, é bem legal. Aqui ele tem a luta com o Metallo, você vê que o Metallo, o Gary Frank botou o Metallo da década de 80, aquele que o Curt Swan desenhava lá nas revistas da década de 80, bem legal. Gostei da forma como ele mostrou o Metallo aqui. E nós vamos para o final, onde ele ganha do Metallo, passa a sua mensagem e vai lá para a luta e diz: olha só, acabou teus dias, tá bom? Daqui para frente eu vou me dedicar a provar que você é corrupto, que você é um vilão, e Metrópolis está sob minha proteção. Ele diz aqui ao Luthor: e Luthor, nada disso pertence a você, essa família é minha, essa cidade é minha, tal. E aí o Super-Homem simplesmente dá as costas e sai voando, tipo assim, o recado foi dado, cara. É isso aí. Então vale a pena aqui esse momento que eu falei lá atrás, quando ele entra, quando ele chega em Metrópolis, que ele chega olhando para cima, tal, ele bate numa senhora e a senhora diz: você não é daqui, né? Porque todo mundo que chega aqui olha para cima, tal. Não olha, não se anda olhando para cima não, garoto. A gente olha para frente, tal. Se você olhar para cima, você machucar alguém, tal. Quando tudo isso acontece, o Superman se torna uma espécie de raio de luz, de esperança para essa cidade, melhora a cidade, ele chega a melhorar a cidade. Metrópolis depois vira um símbolo de luz e de honestidade para o resto do mundo, né? Então, nesse momento, Luthor sabe que está perdendo espaço, Super-Homem começa a melhorar o coração e as mentes das pessoas. Então, nesse momento, chega um visitante em Metrópolis, também chegado do interior, assim, sem muita importância, sem muita relevância. Ele chega olhando para cima, olhando para os prédios, e ele bate na mesma senhora aqui. E aí ele faz: me desculpe, pega as coisas. Ela faz: não tem problema, querida. Ele pega as coisas, dá para a mesma senhora que tratou mal o Clark Kent no começo da história. E aí ela diz: não tem problema, querido, você estava olhando para cima, não foi? E ele diz: foi, é que eu acabei de chegar e é enorme, é incrível. Que ele: não tem problema, todos nós aqui em Metrópolis andamos olhando para cima, porque em algum momento nós poderemos vê-lo. E aí tudo se renova. Caramba, velho, essa história é incrível. Eu te aconselho a comprar. Vai lá, busca, ainda tem nas bancas, é fácil de encontrar. Superman, a Origem Secreta. Fica aqui a dica. Curte a nossa página, curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no nosso canal, vai lá nos comentários, diz o que é que você achou desse vídeo e dá a tua sugestão, o que é que você quer que a gente fale, do que é que você quer, qual a revista e qual personagem que você quer que a gente converse aqui, a gente vai falar, porque é isso que a gente faz. A gente faz o que gosta, a gente faz o que você gosta também. Beleza? Tchau, tchau.
Eu tô até preocupado se não foi dito Diário de Pernambuco lá no começo.